Vamos entender aqui a diferença que tem nas pedras atrasadas. Pedras atrasadas são A1, H2, A7, H8. Nós temos aqui nessa posição as 4. Agora vamos entender a diferença entre essas duas peças atrasadas e aquelas duas peças atrasadas. Essa peça de A1 ela tem ampla liberdade de movimento. Então nós não podemos falar que ela é uma peça atrasada, porque ela tem ampla liberdade de movimento. Essa preta de A7 também tem ampla liberdade de movimento. Pode até ter uma troca aqui ou aqui, uma troca para trás, quer dizer, ela tem bastante ação. Então ela não é uma peça atrasada. Ela está na casa que nós denominamos de atrasada, mas ela não é uma peça atrasada. As duas, elas têm mobilidade, elas têm ação. Aqui, e aí aqui parou. Então essa aqui é uma peça que nós podemos chamar de atrasada, porque ela, depois desse segundo movimento, ela não faz mais nada. E aquela lá só tem um movimento. E depois ela não faz mais nada. Então aquela é a mais atrasada das 4. Depois é essa. E essas duas não podemos chamar de atrasada. Agora vejam bem. Nesse momento, as pretas têm uma preocupação muito grande. Que é jogar lá e depois só tem aqui para poder continuar. Então as pretas deveriam, nesse momento, jogar aqui. Porque aí elas vão tirar aquela peça lá e criar uma liberdade de ação para aquela lá. Agora, o lance branco nesse momento, aí após esse lance deixa de existir. Porque vai sofrer o ataque e a peça vai cair. Então, nesse momento, sendo o lance das brancas, faz-se esse movimento e agora aqui ele não joga mais. Ou joga essa, ou joga lá, ou troca aqui. Então agora vamos ver que essa posição, duas, vamos segurar 3. Então vamos analisar aqui, por exemplo, a troca. Depois de trocar, joga-se lá, duas, segurando 3. Agora, após esse, vem esse. Essa não faz mais nada. Após aquele, uma troca e duas, seguram 3. Se vier, joga. Aí após aquele, vem duas, seguram 3. Então, aquele é uma peça atrasada. Aquela peça leva você à derrota. Então, não pode cair em situações de peça atrasada. Vamos voltar aqui. Após esse, a troca não serviu, então vamos jogar aqui. Aí jogamos lá, duas, segurando 3, já está ali posicionado. Aí você precisa sempre ter essa ideia em mente. E aí você olha assim e fala, pronto, dominei lá. E aí há uma possibilidade de ataque aqui. Preste muito atenção para ver se esse tipo de sacrifício e ataque existe, porque se ele existir, ele vai te complicar. Nesse momento, depois desse lance aqui, sobra lá e agora aqui. Aí, veja, você tem uma peça a mais aqui agora, ele vai vir, vai sacrificar mais uma, passar, tal. Então, nesse momento que está aqui, você precisa prestar atenção de que você não precisa ir lá, né? E que você pode jogar aqui. Porque agora ele continua não podendo. E se ele sacrifica e ataca, aí você fecha. E aí não tem nada. A hora que ele vier, você está saindo, acabou o jogo. Então, esse lance aqui é o correto nessa posição. Agora, lá não pode,
jogar lá não vai adiantar nada. Tem aqui ou tem aqui, vai dar na mesma, porque aqui é aqui, e agora vai ter que trocar para trás. Se tivesse aqui, ia fazer a mesma troca para trás, ok? E aí trocou para trás, e agora 2 segurando 3. Sempre essa ideia, 2 segurando 3. E aí, após esse, joga aqui, não vai jogar esse, porque aí você vai criar uma debilidade aqui, ó. 2 peças cavilhando essa, ela não se movimenta. Aí depois daquela é você que passa a ter problema. Então, você faz aqui e agora acabou. Porque você ainda tem mais um lance, sacrifício aqui não existe, depois desse vem esse e acabou. Então, essa estrutura não presta. Quando nós falamos sobre peças atrasadas, é o caso da peça lá em H8, que ao formar essa posição, você vai ficar com forças fracas. Por quê? 2 peças aqui seguram as 3 ali. Há uma situação desse tipo, onde, nesse momento, essa estrutura é forte, né? Ela é muito forte, ela tem essa ameaça aqui, enfim, ela é muito forte essa ideia aqui. Só que, vejam bem, após esse sacrifício, você quebra a coluna, tá? Aí você joga, e agora você tem 2 pedras aqui cavilhando essa, ela não pode se movimentar, e não adianta nada aqui de sacrifício, não vai adiantar nada, só sobrou lá. E aí jogou. Então o que está acontecendo aqui? Esse sacrifício, ele quebra a coluna e cria uma debilidade medonha ali, que é aquela peça atrasada. Que a hora que jogar aqui, ela vai lá e agora é 2, segurando aquelas 3 aqui. Piorou ainda, né? Falta base lá, falta apoio, aí fica perdido. Então a ideia do sacrifício para destruir a coluna e criar a debilidade lá da peça atrasada no H8. Muito cuidado com essas posições.